Bom dia, meus irmãos. Vamos ficar de pé para lermos o texto no qual vamos considerar e refletir neste momento de culto ao Senhor. Vamos abrir no livro de Juízes, no capítulo 13 de Juízes. Convido os irmãos a atentarem para a leitura deste capítulo. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorar, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, a mulher foi a seu marido e lhe disse: O homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falastes a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino? E o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te, e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocaustos ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que,
subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e a sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo de Maanedã, entre Zorá e Estaol. Os irmãos podem sentar. Nós vamos curvar mais uma vez nossas cabeças e, em oração, vamos suplicar graça para este momento no qual nos encontramos. Oremos. Senhor Deus, Deus eterno, bendito, glorioso, santo, justo, perfeito, imutável, Deus, Criador dos céus, Criador da terra, Deus, sustentador, autor da vida, Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos reunimos neste lugar, Senhor, para te adorar, juntamente com o teu povo reunido sobre a face da terra, juntamente com os teus anjos que veem a tua face e te glorificam eternamente, juntamente com a natureza que criastes, que louva o teu nome, que te rende glória, Senhor. Mas o fazemos confiados tão somente na obra, na justiça, na graça, no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é o autor da nossa fé, Ele que é o acesso a Ti, de homens, anjo e tudo que foi criado. Jesus é o caminho para o trono da graça e da glória. Jesus é o nosso eterno advogado, como cantamos, Senhor. Que maravilha termos um advogado à direita da majestade nas alturas. Que maravilha que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que alegria sabermos que, apesar do que somos e dos nossos pecados, nós temos acesso a Ti, Senhor. Que maravilha, Senhor, poder nos reunir aqui, abrir a Tua palavra, ter a plena convicção de que ela foi inspirada, preservada para este momento, para a nossa edificação, para a nossa instrução, para o nosso ensino. Que maravilha termos a possibilidade, a oportunidade, Senhor meu Deus, de refletir nela. Que maravilha sabermos que o Teu Santo Espírito, que perscruta a Tua mente, que separa juntas e medulas, alma e espírito, está na nossa presença, está dentro de nós, está em nosso meio. E que podemos ter a esperança de que, ao lermos a Tua palavra, vamos ser, de fato, ensinados, instruídos. E é isso que nós pedimos aqui, Senhor. É isso que nós queremos, ser instruídos pela Tua santa lei, pela Tua palavra. Ó Senhor, ser gracioso para conosco, para cada uma das nossas necessidades aqui, como tens suprido as minhas mediante essa instrução da Tua palavra, que ela prospere no propósito para o qual a designaste em cada coração. Conheces cada uma das necessidades espirituais dos Teus filhos que estão aqui, suas tentações, provações e lutas, seus anseios e suas preocupações. Mas, ó Senhor, que a porção da Tua palavra lida possa nos nutrir, nos fortalecer, nos repreender, nos advertir, nos alimentar, porque é a Tua palavra, porque a obra é Tua, porque o povo é Teu, porque Tu é a igreja, porque a Ti, Senhor, devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ser gracioso. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que, olhando
onde os nossos olhos podem alcançar e a nossa sensibilidade pode perceber. Não há um pai, uma mãe, ao assumir essa exigente tarefa de criar filhos, essa responsabilidade tamanha, que não seja envolvido numa santa e profunda preocupação. Diante da responsabilidade, diante da tarefa, certamente a preocupação é enorme. Mas no presente século que vivemos, no mundo tenebroso que vivemos, eu penso que essa preocupação, ela se torna ainda maior. Nós sabemos, estamos envolvidos por muitas preocupações com relação a isso. Como nossos filhos podem ser vítimas de um pequeno mosquito. Que preocupação para as futuras mães diante dessa calamidade terrível que assola o nosso Brasil e que se espalha e que pode se espalhar por todo o mundo. Mas quando olhamos para outros aspectos desse mundo tenebroso, que responsabilidade enorme é ter filhos. Diante do mundo tão violento, tão corrupto, tão distante de Deus, diante da ameaça física que nossos filhos estão sujeitos, diante da ameaça espiritual, social, política, são tantos os perigos, são tantas as ameaças, que a nossa grande pergunta é a pergunta do manual do texto que vamos considerar. Como criar filhos santos num mundo tão tenebroso? Como resolver essa questão? Eu tenho, na verdade, sempre que me reúno com jovens, em várias ocasiões, principalmente no campo da educação, eu tenho levado eles a considerarem algo que talvez, pela sua idade, eles não consigam perceber. Nunca uma geração na história da humanidade teve tanto acesso ao saber como a geração na qual estamos inseridos. Nunca o conhecimento do bem e do mal esteve tão acessível. Conhecendo a nossa natureza, nós sabemos que a inclinação é sempre para o conhecimento do mal. São dias tenebrosos. As ameaças físicas, morais, sociais, espirituais estão aí. E não adianta os nossos filhos estarem um pouquinho mais jovens ou mais idosos, não importa se eles ainda estão sendo gestados ou se eles já estão aqui com a sua vida encaminhada. Nossas preocupações continuam as mesmas. Nossas preocupações continuam as mesmas. Como diria o pastor Armando, né? Que coisa incrível. Continuam as mesmas. Parece que eles não crescem e os nossos olhares continuam sendo exatamente diante das ameaças físicas, morais, sociais, políticas, mas especialmente as espirituais, né? O texto que nós lemos, irmãos, é rico em lições para tratarmos oportunamente dessa questão, deste tema. É parte de um dos livros mais difíceis de lermos, né? O livro de Juízes é muito conhecido. Eu creio que a história de Gideão, de Sansão, a história de Jefté, os relatos, as crônicas desses dias aqui são muito conhecidas. Historicamente, ele não tem, portanto, aqui sido objeto de esquecimento. Não. Nas nossas escolas dominicais, no nosso currículo, nós passamos pelo livro de Juízes vendo muitas dessas lições aqui. Mas os seus ensinos teológicos, eles acabam sendo aqui fortemente obscurecidos, por conta de que
É um livro terrível de ler. É um livro relevante, mas não é um livro edificante. É uma porção, portanto, dos escritos revelados, que se nós não entendermos o propósito pelo qual o Espírito Santo capacitou homens para registrar e para preservar isso, nós não podemos de forma nenhuma entender por que tantos relatos tristes e terríveis estão aqui. Há cenas em Juízes que causam um grande impacto à nossa sensibilidade. Quando olhamos a vida desses libertadores que Deus levantou, nenhum deles poderia ser objeto aqui de exemplo para nós. Eude, um matador especial, premeditor. Nós temos a história, portanto, aqui de Jefté, com seu voto irrefletido, que causa horror só de saber que ele imolou uma filha por causa da sua promessa, diante de uma incapacidade de discernir que aquilo nunca poderia ser pensado. Quando olhamos a fraqueza, a fragilidade de Gideão, titubeando diante das evidências, sem o mínimo de discernimento, a não ser que, na sua graça infinita, Deus forçasse essas verdades na sua mente através de atos experimentais. Mas de todos os juízes, o que mais nos causa dificuldade de entender a vida é exatamente o filho de Manoá, é Sansão. Que juiz terrível. Durante 20 anos, o pouco que é relatado dele são coisas para esquecermos. Mas se não bastasse esses homens, todos cheios de defeitos, quando vemos as narrativas que o autor, na verdade, o organizador do livro de Juízes faz do momento, do cenário, dos tempos dos juízes, que tempos difíceis. Que dias perversos e pervertidos. Nós não estamos aqui nos referindo à imoralidade dos cananeus, à perversidade dos amonitas, à astúcia e o ardil dos filisteus. Nós estamos nos referindo ao povo eleito. Nós olhamos para as 12 tribos, todas contaminadas pelo pecado, todas numa espiral descendente de caos político, moral, social e espiritual. Se há uma expressão que se aplica a esse período de juízes, é a idade das trevas. Parece que quando lemos, e não sei há quanto tempo os irmãos leram Juízes, por isso que eu vou ter que talvez resgatar um pouquinho essas informações que estão nas memórias, para que possamos entender um pouquinho mais desse livro. Mas é preciso, na verdade, considerar que nesses dias há um referencial que os explica. E ele vai aparecer várias vezes, principalmente no epílogo do livro, a partir do capítulo 18. Na verdade, já a partir do capítulo 17 ele surge. E a chave para entendermos o livro de Juízes é exatamente que naqueles dias não havia rei em Israel e cada qual fazia o que achava mais reto. Isso está no capítulo 17, no versículo 6. Mas está também no capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. Está no capítulo 19, versículo 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. E está também no final do livro, tá? No final do livro de Juízes, como uma referência. O último versículo do livro é exatamente que descortina as razões daquele quadro, daquele cenário. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Bem, eu só preciso fazer um esclarecimento de ordem mais aqui técnica. Do capítulo 17 até o final do livro de Juízes, eles não estão colocados no livro numa ordem linear histórica.
Esses fatos não ocorreram antes de Sansão. Todo o capítulo 17, que está no epílogo, na verdade, deveria estar numa introdução. Esses eventos antecedem, na verdade, o período dos juízes. Apesar de estar aqui, isso pode causar alguma dificuldade em entendermos, mas todos esses eventos que nós vamos mencionar, do capítulo 17 até o final do livro, ocorreram séculos antes de Manoá e da sua oração e do nascimento do seu filho. Era um contexto que já estava marcado, portanto, muito antes dele. Mas também, alguns acreditam que quando foi organizado, porque nós temos vários relatos de vários juízes, muitos deles simultâneos. Muitos deles conviveram no mesmo tempo. Porque os acontecimentos não tiveram aqui uma dimensão nacional, porque ainda não havia uma nação. Temos que lembrar, portanto, que essa história ocorre depois de Josué, um líder que catalisava, na verdade, aqui a direção política e espiritual. Mas depois da morte de Josué, cada tribo, com a sua liderança, foi fazer aquilo que Deus havia determinado, tomar posse da terra. E eles mostraram sempre um individualismo muito forte. Algumas tribos, por questão de nascimento, de afinidade, se uniam, mas não havia uma nação. Haviam 12 tribos, na verdade, 11, porque a tribo de Levi estava espalhada entre eles, e que tinham histórias diferentes. E essas histórias foram repassadas oralmente, até que provavelmente Samuel, ou talvez um dos profetas, compilou tudo isso, organizou esse livro nos dias da monarquia. E é verdade, é possível que realmente para eles um rei pudesse resolver. Eles vão achar isso. Nós sabemos que quando o último juiz, Samuel, se levantou, ele foi rejeitado porque o povo queria um rei para ser como as outras nações. E na ânsia, talvez, de resolver esses problemas e dar uma unidade e surgir de fato uma nação. Mas, olhando para a perspectiva teológica, a questão básica aqui é que naqueles dias não havia um rei no coração daqueles homens. Não que Deus não reinasse. Deus nunca deixou de reinar. Nunca. Em nenhum momento da história humana, Deus deixou de estar no seu trono da glória. Nunca. Em nenhum momento da história, Deus deixou de ter os seus verdadeiros adoradores entre homens, anjos e qualquer coisa criada. Nunca. Nunca deixou de haver os 7.000 que nunca dobraram o seu joelho a Baal. O Deus, o Senhor da glória, o Rei da glória, o Senhor Jesus, nunca deixou de ter a sua igreja. Em nenhum momento da história. Pode ter sido o momento mais tenebroso, mas devemos ter a plena convicção que lá estava a igreja do Senhor Jesus. Lá estavam os eleitos, piedosamente adorando o Rei de toda a glória. E aqui também. Esses dias não eram dias, portanto, onde o trono da graça deixou de receber os seus louvores, onde o Deus da glória deixou de ser adorado. Nunca, nunca houve, nunca haverá, porque o Senhor é o Rei de toda a glória, é o Senhor da história, e Ele sempre vai preservar os seus para adorá-lo em espírito e em verdade, e os louvores dos santos sempre vão estar diante do Deus de toda a glória. Portanto, quando diz que não havia rei em Israel, na verdade, o que nós queremos chamar é que quando o homem rejeita o reinado de Deus em seu coração, ele se entrega, na verdade, ele é entregue pelo soberano juiz à opressão de tiranos. O livro de Juízes tem uma ilustração muito clara a respeito disso. Gideão teve vários filhos. Na verdade, a Bíblia diz que ele teve muitos filhos mesmo. Foram tantos filhos que ficou difícil a questão sucessória. A história de Gideão nos fala, portanto, aqui que
Ele teve 70 filhos, porque ele teve muitas mulheres, muitas esposas. Ainda teve um filho de uma concubina, lá na cidade de Siquém. Seu harém estava muito espalhado. E esse filho, Abimeleque, numa manifestação, portanto, de muito ardil, muita astúcia, conseguiu se livrar dos 70 irmãos, da maneira mais rápida possível, matou-os. Tá? E reinou, e quis reinar, portanto, sobre Israel. E sobrou apenas um, Jotão, que não podia fazer absolutamente nada diante da astúcia, das artimanhas de Abimeleque. Quando olhamos a história de Abimeleque, nós temos que realmente reconhecer que ele era um estrategista habilidoso. Ele conseguiu utilizar todos os seus recursos. Teve uma morte vergonhosa e vexatória, morreu de uma pedrada, mas ele conseguiu criar, portanto, um cenário terrível. E Jotão, então, chega à cidade dos seus ancestrais e profere uma espécie de fábula, quase uma parábola. Está no capítulo 9 de Juízes. Eu vou resumir para que possamos aqui administrar melhor o nosso tempo. Jotão, na verdade, chamou os cidadãos de Siquém e disse: olha, eu tenho uma história, um enigma para contar para vocês. Tá? As árvores resolveram, então, ungir para si um rei. E chamaram a oliveira, que dá o óleo para a saúde, para o perfume. E disseram para a oliveira, todas as árvores, reina sobre nós. Mas a oliveira rejeitou, né? Será que eu vou reinar sobre vocês e vou deixar o meu óleo, que os homens tanto prezam? Então as árvores foram para a figueira. Nós sabemos que o figo também é uma árvore que produz algo essencial para aquela cultura. E a resposta da figueira foi a mesma: deixarei a minha doçura para reinar sobre vós. E eles foram então para a videira, que dá o vinho, que alegra os corações. E mais uma vez foram rejeitados, porque a videira também preferiu continuar sendo videira. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro disse: vou, mas se me ungir sobre reis, se refugiem debaixo da minha sombra, senão vai sair fogo do espinheiro e queimar todos vocês. Quando no coração do homem não reina Deus, reina o espinheiro. Eram dias onde o espinheiro reinava. Eram dias onde a carne reinava, onde todos os desejos do coração eram satisfeitos na desculpa de que pareciam retos. Esses são os dias em que Manoá está inserido. É neste contexto de trevas, de caos espiritual, que o Deus soberano, portanto, aqui continuou a agir. A presença de Deus, ela é mais do que explícita e notória no livro de Juízes. Através do levantamento de juízes, literalmente libertadores. Eles poderiam assumir uma função judicial, mas antes de qualquer coisa, esses homens eram heróis militares. Eram líderes que conduziam povo, uma tribo, um grupo, uma família para uma libertação física, real, contra o inimigo físico e real. O contexto espiritual desse período está, de uma forma muito clara, registrado no capítulo 2. Não precisamos fazer nenhum esforço aqui, de nenhum mecanismo, para entender qual era o cenário espiritual dos dias de Juízes. O capítulo 2, a partir do versículo 6, nos diz: havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor,
com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, por causa disso, devido a isso, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal, a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera, como o Senhor jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram a seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e dos que os oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando-os. Eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que ordenara a seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Aqui está o contexto político que se resume em 3 palavras, meus irmãos: apostasia, juízo, graça. Vai se repetir, portanto, aqui num ciclo histórico impressionante. Primeiro, a apostasia, o abandono, o esquecimento, o descaso com a lei de Deus, com os seus mandamentos, com o ser de Deus, o seu caráter. Quando olhamos o livro de Juízes, e poderíamos fazer isso aqui, nós podemos detectar a desobediência, quanto mais, de cada um dos mandamentos. Eles passaram a ter outros deuses diante de si. Eles esqueceram que o Senhor é o único Deus. Eles desonraram o seu nome, desonraram o seu dia. É farto aqui exemplos de desonra aos pais. Todos os mandamentos estão aqui explicitamente quebrados. A lei estava quebrada contumazmente, insidiosamente. Há exemplos para a quebra de cada um dos mandamentos. Eram dias tenebrosos, dias terríveis, apostasia. Mas Deus é o juiz, e a apostasia suscitava juízo, e Deus levantava uma nação para oprimi-los, para pilhá-los, para envergonhá-los, para levar o trigo e a cevada que eles plantavam, para derrubar suas casas, para matar seus filhos, para violentar suas mulheres. Deus levantava. E depois de muitos chicotes,
graciosamente, o Espírito Santo produzia arrependimento. E eles clamavam, choravam e diziam: ah, Senhor, por que estamos vivendo isso? E Deus não podia segurar a sua misericórdia. Deus não conseguia conter a sua bondade. Deus não conseguia mais deixar de ouvi-los. Precisamente porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele é gracioso, porque, assim como diz do Oriente e do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões, porque Ele lança o nosso pecado no fundo do mar e nunca mais dele se lembra. Deus é gracioso na essência. Foi em amor que Ele nos escolheu. Foi em amor que Ele nos predestinou. O fato de Deus ser santo, justo e executar o juízo e a punição, de forma nenhuma, vai desequilibrar o ser de Deus. Mas Ele vai continuar sendo justo. E na primeira lágrima de arrependimento, no primeiro clamor sincero, Deus está pronto a perdoar. Deus está pronto a agir. É porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia não tem fim. Porque é o seu ser. Se há algo que a Bíblia revela de Deus, é que Deus é amor. Deus é amor. E Ele nunca vai negar-se a si mesmo. É por isso que este povo não foi varrido da terra. É por isso que Israel não teve o mesmo destino dos amalequitas. A memória deles foi varrida. É porque Deus os ama. Não necessariamente a Israel e a cada israelita, porque Deus amava aquele que representa Israel, o descendente da tribo de Judá. Deus ama Jesus. E por amor de Jesus, Ele nos perdoa. Cada perdão que temos é um perdão que é dado Deus olhando para Jesus. Ele é a causa porque somos perdoados. É porque o filho ama o amado, porque o pai ama o amado e se compraz nele. Nele ele tem todo o seu prazer. E Deus tem um prazer profundo que não conseguimos nem imaginar em agradar a Jesus. E Ele, Jesus, é a razão pelo qual Deus nos ama. Nós temos, portanto, aqui um cenário muito específico aqui. Essa piedosa preocupação de Manoá. Vimos o texto de uma maneira excepcional, maravilhosa. Deus, mais uma vez, se manifesta. E agora se manifesta de uma maneira, na verdade, onde temos todos os pormenores aqui. Desde a gestação daquele libertador. Queria começar a livrar Israel do domínio dos filisteus. É interessante, quando olhamos o livro de Juízes, nós não encontramos aqui as grandes potências da época. Historicamente, nós estamos passando aqui para a Idade do Ferro. Tá? E não está aqui os hititas. Não temos nenhuma incursão de Tutmés III e as dinastias dos faraós desse período. Não temos aqui a poderosa Assíria. Só temos potências do segundo escalão. Moabe, Amon. Tá? Mas o grande perigo eram os filisteus. Povos que vieram, portanto, aqui do mar, invasores também, né? Se estabeleceram em 5 cidades-estados, vieram, portanto, trazendo uma novidade, as armas de ferro, os carros de ferro, mas eles eram ardilosos. Os filisteus, eles não vieram como invasores para saquear. Eles vieram, na verdade, para dominar. Eles estavam se infiltrando. Nós temos exemplo na vida de Sansão que a própria tribo de Judá chegou para Sansão e quase pediu de joelho: não perturbe os filisteus, por favor. Né? Eles nos dominam, não faça isso, Sansão. Chegaram a amarrar Sansão para entregar aos filisteus para continuar sob o domínio desse povo infiltrado. Os filisteus eram sagazes. Sabemos pela história de Sansão como eles utilizaram o poder do suborno, da ameaça, da chantagem para alcançar os seus fins. Os amonitas, os moabitas, os edomitas não eram tão perigosos como os filisteus. Israel vai levar muito tempo para se libertar deles. Não por causa do poder dos filisteus. Não porque eles tinham carros de ferro.
Porque Cícera também tinha, e eram 900, e as estrelas do céu pelejaram contra Cícera, e os seus carros aparelhados para a guerra não foram de nenhum proveito. Deus mandou chuva, encharcou o solo, e os seus carros ficaram sem poder se movimentar. Não era o carro dos filisteus, nem a força dos filisteus. Sangar vai matar 60 deles com uma vara de cutucar gado. Sansão vai pegar uma quilha de uma perna, uma junta de um boi lá e vai destroçá-lo. Não era isso. O que tornava o povo de Israel tão vulnerável diante de potências tão pequenas era a sua desobediência. Era o seu pecado. Quando somos, em certo sentido, quando olhamos para as coisas que nos fazem cair e vemos a pequenez delas, nós sabemos que não é o poder do pecado, é a força da carne. Mesma coisa aqui. A vulnerabilidade de Israel não estava na sua fraqueza militar. É verdade, eles não tinham armas de ferro. Nos dias de Davi, Jonatas vai ter dificuldade de fazer um arsenal de ferro. Mas não precisava. Para vencer o inimigo, às vezes precisava só uma pedra e a fé em Deus. A vulnerabilidade não estava na fraqueza militar, nem na habilidade. É verdade que eles tiveram uma experiência de guerra, mas uma experiência de guerra em que o Senhor estava à frente, Jericó, as muralhas ruíram, e eles achavam que não tinham tanta habilidade, tanto treino assim. Mas a falta de conhecimento deles não enxergava que a supremacia bélica dos filisteus foi inútil diante de Sangar, diante de Sansão, e seria inútil se eles colocassem o seu coração para o Senhor reinar. Nós temos Manoá, portanto, muito preocupado. E a preocupação dele é mais do que justa, mais do que precisa. Afinal de contas, eram dias de trevas profundas. O decálogo cobrado, uma desordem política, como vimos no reinado de Abimeleque, né? Uma desordem política completa, assassinatos, conspirações de corte. A vida das pessoas estava ameaçada. Não havia um juiz que pudesse garantir a vida. Todos estavam sujeitos, portanto, aqui a essa desordem política. Eram tempos de perversão moral impressionante. Tá? A história do levita e a concubina, no capítulo 19, ela é terrível. Na verdade, é um relato aqui que devemos ter cuidado de ler. Que coisas terríveis aconteceram aqui. Nós encontramos, portanto, aqui uma mulher sendo violentada, depois sendo morta, depois sendo esquartejado o seu cadáver, espalhado nas 12 tribos. Eram dias, portanto, de perversão moral. Eram dias, portanto, aqui de tanta imoralidade, como talvez nem entre os moabitas e entre os edomitas se tivesse tanto. Dentro do povo eleito. Eram dias de confusão social. O capítulo 20 nos diz que alguns séculos antes, Israel viveu, foi uma guerra civil. Quase uma tribo é varrida. Quase uma tribo desaparece. Sobraram apenas 600 homens da tribo de Benjamim. Mortos pela espada dos seus irmãos. Numa guerra civil terrível. Né? E depois nós vemos as soluções para os problemas, que as decisões humanas eram todas tomadas sem a luz divina e que só desandavam mais problemas, mais dificuldades. Nós encontramos aqui, portanto, reações humanas, uma natureza corrompida ao extremo, uma espiral de caos espiritual que é quase impossível de alcançar. Eram os dias dos juízes. A moralidade humana sem luz, sem graça. Nós podemos afirmar que os dias de juízes eram dias desgraçados. Dias onde a graça só estava presente porque Deus é soberano.
Porque Deus tinha um propósito com aquele povo, porque de Israel nasceria a salvação e a luz para todos os povos. Só existe essa razão para a preservação de Israel. Não é a sua piedade, como não era a piedade de nenhum dos juízes. Deus levantava juízes como levantou Israel, sem nenhum mérito. Não há mérito em Sansão, não há mérito em Jefté, não há nenhum mérito em Gideão, em Sangar, não há nenhum mérito em Eude, assim como não havia em Israel. Mas Deus levantava juízes, o seu Espírito agia neles e os suscitava, impulsionava, os impelia. E pelo poder do Espírito Santo, naqueles homens, a libertação era executada. A mesma coisa. Às vezes, alguns perguntam, como é que Deus agia na vida desses homens? Como é que o Espírito poderia estar presente na vida de um carnal como Sansão? A resposta é tão simples. Da mesma forma como Deus estava presente no meio do povo de Israel. Essa é a resposta simples e clara. Porque assim como não havia nenhum mérito em Sansão para o Espírito usar, para o Espírito impelir, não havia também no povo de Israel. Como o Espírito convive conosco, mesmo um velho homem, que de vez em quando se levanta e faz atrocidades terríveis. O cenário, portanto, aqui era de profunda desordem política, de perversão moral, de confusão social, mas principalmente de corrupção religiosa. E o grande, talvez aqui, a grande ilustração disso seja a história de Mica, no capítulo 17. Vou apenas fazer algumas informações. O capítulo 17 diz que havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, né? O qual disse à sua mãe, diz o capítulo 17, os 13 quilos de prata que foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falastes, eis que este dinheiro está comigo. Eu te roubei, mamãe. Foi o que Mica diz aqui. Roubou da mãe. Então ela disse, bendito do Senhor seja meu filho que me roubou. Né? Não sei se ela estava feliz pela confissão do filho ou pelos 13 quilos de prata que ela estava deitando maldições por que havia perdido. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata de sua mãe e disse, de minha mãe dedica esse dinheiro ao Senhor. Né? Para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de uma fundição. Que coisa terrível. Completamente sem discernimentos. Isso aconteceu logo nas primeiras décadas dos tempos dos juízes. Mal a última geração que conheceu as guerras do Senhor havia morrido, isso já estava acontecendo. Na verdade, eles perderam todo o senso e fizeram uma escultura de fundição, de sorte que devolveu dinheiro para isso, mas nem isso foi obedecido. Né? Ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata, deu ao ourives, ele fez uma imagem de escultura, de uma fundição, e pronto. Ali estava mais um Deus na casa de Mica, cheia de deuses. Se fôssemos olhar para cada casa, era isso que acontecia. Cada casa e cada coração cheio de deuses. Principalmente o ego, que levava-os a fazer aquilo que achava que era reto. Mas a situação fica pior. Né? Este homem veio a ter uma casa de deuses e fez uma estola sacerdotal e consagrou os seus filhos para essa idolatria, para essa manipulação e quebra do segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Eles o fizeram. Mas a situação se torna mais grave ainda. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Né? E se demorava ali. Diz o versículo 8 do capítulo 17, que esse homem partiu da cidade de Belém para ficar onde melhor lhe parecesse. Ele era um profissional da religião. Ele estava atrás, portanto, aqui onde melhor lhe parecesse.
Seguindo, pois, o seu caminho, procurando emprego de levita, ele chegou à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica. E Mica lhe perguntou, de onde vens? Ele respondeu, sou levita de Belém, Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Onde for reto ao meu coração parecer. Então lhe disse Mica, fica comigo, ser-me por pai, sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata. O vestuário, o sustento. E o levita entrou. E a partir daí, agora, Mica tinha deuses, mas tinha um levita. A religião assumiu, portanto, aqui uma adaptação, um sincretismo. Veja só que não eram dias sem religiosidade. Eram dias sem a verdadeira religião. A religiosidade era muita. Se você olhasse em cada monte, havia uma Astarote, uma Será, havia Baal, havia Quemos dos Moabitas, havia deuses por tudo que era lado. Cada casa tinha os seus deuses dos lares. Agora Mica tinha a sorte de, além desses deuses, ter um levita. Né? Um representante genuíno da verdadeira religião que se corrompeu. E vai se corromper mais. Quando os conterrâneos de Sansão, os danitas, perceberem que a tribo dele, o território era muito pequeno, eles vão sair numa expedição militar. E vão passar pela casa de Mica, lá nas montanhas de Efraim. E vão encontrar a Mica, e Mica vai dar algumas informações, depois eles voltam para pegar o levita e os deuses. E faz uma proposta muito simples ao levita. Você quer ser levita de uma família ou de uma tribo? Eu vou pagar mais para você. E ele o foi. Mica ainda reúne alguns soldados para perseguir, vai atrás, tentando recuperar o levita dos seus deuses, e os homens de Dan ameaçam. O que é que está fazendo, maluco? Não está vendo aqui? Eu não vou conseguir controlar esses homens porque eles são de gênio violento. É melhor você voltar. E ele voltou, perdendo seus deuses de prata e o seu levita consagrado. Eram estes os dias de Manoá. Mas o mais grave problema aqui é que não havia apenas essa pluralidade de religiões, mas havia um apelo muito forte a Baal. Eles não queriam, na verdade, que Baal fosse o Deus único. Eles queriam que Baal e Deus pudessem se misturar. C.S. Lewis, nas suas crônicas, ele tem talvez a melhor das suas crônicas, aquela talvez menos lida, que é A Última Batalha. E nessas crônicas de Nárnia, na Última Batalha, C.S. Lewis chama atenção sobre o mais sério dos problemas na batalha espiritual. O nosso problema na batalha espiritual não é a impiedade para além dos muros. O nosso problema na batalha espiritual não é a idolatria para além dos nossos lares. O nosso problema na batalha espiritual é a infiltração. É quando confundimos Deus com aquilo que nós achamos que é Deus. Eles tinham Baal, mas já estavam chamando Baal de Deus. O apelo de Baal era muito forte. Nós sabemos que a herança dos povos, na verdade a história do povo hebreu era de passar muito tempo no deserto, eram pastores. Imagine quando eles chegaram naquela terra que manava leite e mel. Quando viram os cananeus, todos eles sendo especialistas na agricultura, utilizando arado de ferro e por isso colhendo mais. Logo eles foram levados a achar que toda aquela prosperidade material era por causa dos seus deuses, era por causa de Baal. Eles não queriam abandonar a Deus, mas eles achavam que Baal era melhor para a agricultura. Que aqueles povos estavam assim prósperos era por causa de Baal. Essa era a grande armadilha. A grande armadilha era o apelo, portanto, à sobrevivência. E eles naturalmente passaram a ser envolvidos por uma teologia da prosperidade. E passaram a adorar Mamon, Baal, naturalmente. E logo eles não conseguiram discernir. E eles achavam que Deus era o bom Deus, e Yahvé era um bom Deus para o deserto. Mas para as planícies, não. Para as planícies, Baal arrebentava. Então eles precisavam, portanto, aqui saber
como chegar a esse Deus da fertilidade. Seria através, portanto, aqui da prostituição cultual? Sim. Seria queimando o seu filho ao fogo? Sim. Então, se é assim que eu vou ter boa colheita, Baal bem vale aqui uma boa safra de milho, de cevada, de trigo, de qualquer coisa que fosse. Era uma armadilha terrível, que corrompia a religião. Mas o que faltava? Portanto, nós temos, portanto, todas as razões para entender as preocupações de Manoá. Não era apenas o nascimento especial do seu filho, mas ele pergunta ao homem de Deus: se eu não vou precisar, seria maravilhoso se pudéssemos fazer. Só há um anjo do Senhor em todo o livro de Juízes. É o Senhor Jesus. O livro de Juízes é um dos livros da Bíblia onde mais temos cristofania. As manifestações de Cristo antes da sua encarnação. Ele é o anjo do Senhor que aparece em todas essas narrativas. Lá está ele, portanto, alertando no capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor a Gigal e disse: assim diz o Senhor? Não. Ele diz: eu vos fiz subir do Egito. Não é um Gabriel, não é um Rafael, não é qualquer outro anjo. É o anjo do Senhor. É o Senhor Jesus. É o segundo, portanto, da Trindade. É o Filho que se manifesta aqui. E ele recebe adoração. E ele vai se haver maravilhosamente subindo naquela chama. Toda teofania, ou seja, toda manifestação de Deus no Velho Testamento é cristofania, é manifestação de Cristo. Ele é o verbo, ele é a expressão exata do que Deus é. Ele é o anjo do Senhor. E aqui ele aparece. E Manoá chega-se para ele e pergunta, tá? Primeiro Manoá ora, que é aquilo que nós pais precisamos aprender a fazer mais. Orar pelos nossos filhos. Mas orar pelos nossos filhos. Orar pelos nossos filhos até quando acharmos que eles estão direitinho. Fazer que nem Jó. Orar porque pode ser que eles tenham feito alguma coisa errada, vou logo orar. Nós precisamos fazer isso. E Manoá fez. E orou ao Senhor. E o Senhor o ouviu. Ele disse: ah, Senhor. E essa interjeição aqui é o máximo que a nossa língua pode fazer da profundidade da oração de Manoá. Ah, Senhor meu, eu te rogo. É um homem no jaboque, orando para ser atendido por Deus. E o que é que ele pedia? Que bandes novamente o anjo, que nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Que exigências da paternidade, que responsabilidade. Manoá orou e Deus ouviu a oração. E o anjo veio. E Manoá então perguntou: quando se cumprirem as tuas palavras? Ele não estava com nenhuma dúvida. Ele não teve a dúvida de muitos outros homens que tiveram essa mesma experiência. Tá? Como o pai de João Batista. Não. Ele não duvidou. Ele só queria saber quando se cumprirem, ia se cumprir, como é que eu vou ensinar a essa criança? Qual será o modo dele viver? Qual é o seu serviço? Me ensine a ensinar os teus filhos, porque os filhos são herança do Senhor, como serem piedosos, como andarem no caminho do Senhor. Quando conhecemos para o nosso coração e sabemos da impossibilidade de fazer isso, aí nós temos que orar muito. E Manoá o fez. Qual será a vida e o serviço dessa criança? Como é que ela tem que viver? O que é que Manoá, portanto, precisaria passar para o seu filho? O verdadeiro conhecimento. Nós vimos que não havia de forma nenhuma aqui, como lemos, né, o conhecimento verdadeiro. Lemos no capítulo 2, no versículo 10,
e Josué morreu. Morreu aquela geração que não se apostatou, mas que não cumpriu o seu mandato de transmitir aos seus filhos o verdadeiro conhecimento. E o resultado foi que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Como era possível isso acontecer? Mas aquela geração não conhecia Deus. Não se trata de um conhecimento teórico. Esse havia. Oralmente se repassava isso. O conhecimento teórico estava à disposição e eu penso que, num certo sentido, todos sabiam. Jefté dá uma aula de história eclesiástica. Jefté, na verdade, nos dá uma aula de história até da redenção. Quando ele foi, num certo sentido, desafiado a fazer isso, ele faz de uma maneira impressionante. Quando os reis de Amon vieram aqui reivindicar territórios e dizer que Israel estava errado, estava violando fronteiras, no capítulo 11, a partir do versículo 12, Jefté, na verdade nós sabemos que Jefté era filho de uma prostituta. Provavelmente foi criado num ambiente terrível. Depois se tornou aqui um bandoleiro. Se tornou aqui um saqueador. Foi com muita dificuldade, só por causa das suas habilidades militares, que a tribo de Gileade o chamou. Não foi por causa dos seus méritos, da sua piedade. Foi por causa da sua habilidade militar que ele foi chamado. E Deus vai usá-lo poderosamente. E o Espírito vai incitá-lo, vai utilizar dessa força e dessa habilidade. Mas o que nos surpreende é que, a partir do versículo 12, a resposta de Jefté foi toda a história correta. Ele começa dizendo: e por que, subindo Israel do Egito, me tomou esta terra até o Jaboque, ainda até o Jordão? Porém, Jefté tornou a enviar mensagem ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiro ao rei dos Edomitas: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvido, o qual também não lhes quis atender. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas, a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra, além do mar. Versículo 19, mas Israel enviou mensageiro a Seom. Depois, versículo 20, porém Seom, não confiando em Israel, recusou-se. Versículo 21, Senhor Deus de Israel entregou Seom, Senhor Deus entregou. Versículo 22, tomou posse de todo o território dos amorreus. 23, assim o Senhor Deus de Israel, desapossou os amorreus entre o seu povo de Israel. E pretendes tu ser o dono desta terra? Não há nenhuma desinformação da história. Jefté, como qualquer israelita, era um profundo conhecedor teórico da história. Eles tinham as informações gerais. Eles tinham conhecimentos, portanto, intelectuais. Mas eles não tinham o conhecimento que é a essência da comunhão, a familiaridade, que é a única possibilidade da piedade. Eles não tinham. A mesma coisa com Gideão. Quando o Senhor apareceu a Gideão, ele demonstra também que tinha esse conhecimento, que seus pais não falharam nesse sentido. Que a tradição oral estava muito eficiente. Quando o anjo do Senhor, quando o Senhor Jesus apareceu a Gideão, ele diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Capítulo 6, versículo 13. Dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Veja bem que aquele conhecimento teórico, intelectual, que a tradição oral permitia,
mesmo os registros escritos, esses homens tinham. Mas o que faltava? Faltava o verdadeiro conhecimento. Faltava aquele conhecimento que é passado pela palavra, e é passado pelo Espírito, e é passado, portanto, aqui em um contexto muito especial. Nós sabemos que a oração de Manoá foi ouvida, e o anjo não acrescentou nada. Cabia, portanto, à sua mulher grande parte dessa tarefa. É interessante, como é que vai ser o modo de vida do menino? Como é que vai ser o seu serviço? E o anjo prontamente lhe diz: guarde-se a mulher. Que os pais façam isso, isso e isso. E isso vai ter um efeito na vida da criança. Isso não significa necessariamente dizer, e nós sabemos, que essa criança vai ser um padrão de piedade, que não vai ser. Sabemos que a mãe de Sansão fez isso. E ela era de um discernimento espiritual, na verdade, irretocável. Ela foi ao marido, falou da visão. Depois que o anjo fez, ela procurou de novo o marido. Depois que Manoá estava atônito, sabendo, vou morrer, ela disse, não é assim que Deus age. Deus vai se manifestar para nos matar? Se ele quisesse nos matar, ele não teria se revelado. Que discernimento. Não temos aqui o acompanhamento de como essa criança foi criada, dos cuidados para que aquele bebê não tocasse numa osga morta, dos cuidados para que aquele adolescente não entrasse debaixo de uma parreira e ficasse comendo uva. Que cuidado, que vigilância, que atenção, que preocupação constante, contínua, dolorosa, exaustiva. Sansão foi criado cercado de todo o cuidado para não transgredir involuntariamente o seu voto de Nazireu. Como explicar para aquela criança que o cabelo dela era maior do que os dos outros? Mas os pais cumpriram o seu papel, até que ele teve que andar com as suas pernas. Aí é Sansão e Deus. Nós temos, portanto, aqui, irmãos, essas lições preciosas, mas essencialmente que o conhecimento de Deus é alguma coisa que o Espírito Santo molda, produz, constrói no nosso coração, que é uma coisa impressionante. Sim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações dos louvores do Senhor, do poder do Senhor e de suas maravilhas. E isto para quê? Para que uma geração que se levante conheça Deus de fato. Para que uma geração que se levante não peque a Deus como seus pais pecaram. Para que a nova geração conheça algo que vai transmitir para os seus filhos. Os filhos que hão de nascer, os que hão de se levantar. E esses que hão de se levantar, por sua vez, vão se referir aos seus descendentes, para que ponham em Deus a sua confiança. Gideão. O Senhor Jesus poderia dar uma lição. Tu não entendes que os medianitas estão nas tuas portas por causa da tua casa? Sabe aquele altar que teu pai fez? Sabe o boi que ele mandou, portanto, aqui sujeitar a adoração? É por isso, Gideão. Tu não consegues entender a razão porque as maravilhas de Deus estão sendo, portanto, retiradas? Tu não tens esse discernimento? Faltava conhecimento a Gideão. Ele talvez não soubesse que o seu povo havia apostatado. Por isso que não estava entendendo o juízo. Como é que ele poderia entender a graça? Como pode existir o evangelho sem a lei? Como pode existir o perdão sem a culpa? É este conhecimento que faltava. Para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos seus feitos, mas lhe observasse os mandamentos, e que não fosse como seus pais,
geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. É esse todo o enredo do Salmo 78. É esse todo o enredo do Salmo que o presbítero Zoínio nos leu no início, portanto, deste culto. Mas se esqueceram, mas desprezaram, não se lembraram. Esquecer não é necessariamente desconhecer. Esquecer é desobedecer. Não havia desconhecimento. O que havia era desobediência. Nossos filhos, portanto, aqui, eles são objetos de uma exposição da verdade. O Manoel estava preocupado com isso. Para que eles aprendam dos louvores do Senhor. Para que eles aprendam como o amor de Deus é real. Como é maravilhoso o seu cuidado paternal. Que Ele, o Senhor Deus, nos dá tudo o que precisamos. Há algumas lições tão claras nisso aqui, né? Mas a principal delas, que toda manifestação de graça tem sua única fonte em Jesus. Nossos filhos precisam aprender isso. Jesus é a fonte de toda a graça. Ele é o juiz perfeito. Todos os juízes são imperfeitos, inclusive Samuel. Veja a criação dos filhos de Samuel. Todos imperfeitos. Para que olhemos e clamemos como Manoá: ah, Senhor, nos envia o juiz perfeito. Nos envia o juiz perfeito. E Deus ouviu o clamor do seu povo. E não logo, muito tempo depois, mais de 800 anos depois, uma jovem mulher também vai estar prestes para casar. E o anjo, agora, um anjo de Deus lhe aparece. Ele diz: tu és a mais bem-aventurada das mulheres, porque de ti sairá aquele que há de salvar o meu povo. E o anjo foi a Maria e lhe anunciou o nascimento do verdadeiro libertador, do Rei eterno. E ele nasceu e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nele, Jesus, nós não precisamos ansiar por nenhuma outra libertação. Que já passamos da morte para a vida, já reinamos com Cristo nas alturas. Ele é o Cordeiro de Deus que saiu vencendo e para vencer. Essa é a grande mensagem do livro de Juízes. Na imperfeição dos juízes, na corrupção daqueles tempos, o Deus de toda graça, né, um dia levantaria o verdadeiro libertador. Diferente de Sansão. Ele não teria nenhuma mácula. Sim, a sua morte também foi uma morte especial. Mas diferente de Sansão. Sansão queria se, talvez, vingar de um dos seus olhos. Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu pelos pecados de Sansão, de Jefté, de Gedeão, de Adão e até do último eleito. Não há nele nenhuma impossibilidade. Ele é o Rei glorioso. Sim, não havia rei em Israel, mas hoje há rei sobre a terra. O Senhor Jesus reina. Reina sobre a sua igreja. Reina sobre os tempos e sobre as épocas. Reina sobre todos os povos. Nada do que está acontecendo está distante da soberania do Rei Jesus. Esse juiz que Deus levantou, ele é a verdadeira salvação. Ele nos libertou de todo o pecado, do poder do pecado. E em breve, muito breve, vai nos libertar da presença do pecado. Nós estaremos para sempre com ele. Essa é a mensagem. Essa é a grande mensagem que temos que anunciar. Essa é a mensagem do livro de Juízes. Que dias terríveis. Dias onde deveria se clamar urgentemente pelo verdadeiro juiz. O juiz de toda a terra, nosso Senhor e amado Jesus, que em breve há de vir julgar vivos e mortos e implantar o reino de glória por toda a eternidade. E pela graça do Senhor Jesus, estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos encerrar o nosso culto. Vamos cantar novamente o 366.
para ao cantarmos sempre isso, olharmos para os nossos filhos.